Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje é a lição de número 4. Nós vamos estudar hoje sobre o Reino de Deus. O título da lição é A Igreja e o Reino de Deus. Essa lição é importante porque ela vai dar um panorama sobre o Reino de Deus e ela vai diferenciar Reino de Deus da nação de Israel e Igreja. Então é muito importante, é uma lição que traz uma lição importante. Hoje você vai entender que a igreja não é o reino de Deus. Vai entender que Israel também não foi o reino de Deus. E hoje eu vou iniciar essa lição aqui, eu vou deixar já um subsídio aqui, uma ajuda muito legal para você usar na introdução da sua aula aí na sua igreja local, tá bom? Vou deixar a diferença, vou mostrar aqui num slide para você a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Isso vai ser, se você dá aula aí com slides, coloca lá no slide e exiba já no início da aula, que já vai dar um impacto na classe, quando ela perceber essa diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Na aula de hoje, então, nós vamos aprender que o reino de Deus tem uma característica universal e que a igreja é representante desse reino na terra. Como em todas as aulas, a aula de hoje também tem um objetivo tríplice, que é relacionar, apontar e destacar. Então você vai relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Nós temos aqui a nação de Israel, a igreja e o reino de Deus. Uma coisa não é a outra. São três coisas bem diferentes. E nós temos aqui duas coisas dentro de uma coisa, que você vai entender enquanto nós estivermos estudando essa aula de hoje. Como sempre, eu não vou ministrar a aula detalhadamente, me detendo em cada tópico, em cada item de cada tópico. Não, vou falar só aquilo que eu acho mais importante para deixar para você uma ajuda significativa para você usar aí durante a sua aula, tá bom? São subsídios, não é a aula assim completa. Mas eu vou mostrando para você em que tópico da lição eu estou, para você identificar caso você queira usar a ajuda que eu vou deixar aqui. Então, o primeiro objetivo é relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. O segundo objetivo é apontar as dimensões do reino de Deus, que são duas, né? Uma dimensão presente e uma dimensão futura. E o terceiro objetivo é destacar a igreja como projeto de Deus. A igreja não é um improviso, a igreja é um propósito. Deus teve um propósito ao criar a igreja. Jesus, nas suas palavras, ele disse que o reino de Deus não tem aparência visível. Ele disse que o reino de Deus é invisível. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, você vai entender hoje, que ele está dentro de nós, mas ele está também ao redor de nós. Quando eu explicar aqui para você o que é reino de Deus, como eu entendo reino de Deus, você vai ganhar um novo entendimento, você vai ganhar uma nova perspectiva sobre esse negócio de reino de Deus. E aí, na aula de hoje, eu vou deixar bem claro para você aqui a diferença entre reino de Deus, reino dos céus, Israel e igreja. Então essa aula é uma aula muito importante. Capricha aí, hein? Seja bem objetivo, não fique divagando o tema, vá direto nos objetivos, vá direto ao ponto da aula, não deixe os alunos divagarem o seu tema. Você, como professor, é responsável pelo bom andamento da aula, da classe. Você é que dirige a classe enquanto você está dando aula. Então, nada de perguntas fora do tema e nada de dispersar o tema. Vamos permanecer no nosso objetivo, que é tríplice na aula de hoje. Então, segundo as palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Ele está também ao nosso redor. Então, isso dá para essa expressão, reino de Deus, uma característica espiritual. A igreja ela é vista como parte do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, ela é parte do reino de Deus. E a missão da igreja dentro do reino de Deus é propagar esse reino. Ela vai propagar esse reino evangelizando, pregando, curando, operando de todas as formas, de todas as maneiras para a salvação e benefício da humanidade.
Você vai perceber hoje, depois que você entender o que é reino de Deus, você vai perceber que toda vez que a igreja age, ela está manifestando o reino de Deus. E quando a igreja age, ela manifesta o reino de Deus de forma visível e espiritual. Vamos entender então o que é reino de Deus e o que é reino dos céus. Eu vou mostrar para você 7 diferenças entre reino de Deus e reino dos céus. Para isso, eu vou mostrar para você aqui no slide. O reino de Deus, ele tem Deus como rei. 1 Coríntios 15, 28 é uma referência que você pode consultar. O reino dos céus tem o Messias como rei. João 18, 37 é uma referência. O reino de Deus é sobre o céu e a terra. O reino dos céus é somente sobre a terra. O reino de Deus é ilimitado, enquanto que o reino dos céus é limitado. O reino de Deus é moral e espiritual, enquanto que o reino dos céus é político. O reino de Deus é passado, presente e futuro, enquanto que o reino dos céus é somente futuro. O reino de Deus não é dado a ninguém e o reino dos céus é dado a Cristo. O reino de Deus é sobre tudo e o reino dos céus é sob o céu, é debaixo do céu. Então a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus é que o reino de Deus é todo o universo da existência. Onde quer que haja vida, que haja matéria, seja nessa dimensão ou em outra dimensão, quando eu falo aqui em outra dimensão, eu não estou invocando o conceito científico, estou falando dos céus e até do inferno, são dimensões diferentes da nossa. A nossa dimensão é temporal e material, a dimensão de Deus, por exemplo, é espiritual e atemporal, e ela existe no céu, enquanto que a dimensão dos demônios, o inferno e tal, é outra dimensão e também é atemporal, né? E espiritual. Então, mas Deus tem domínio em todos esses lugares. Deus tem domínio aqui na nossa dimensão, na dimensão física, ou seja, a Terra e todo o nosso universo é dominado por Deus. Os céus são dominados por Deus. O céu, o lugar da imediata presença de Deus, é o domínio de Deus. E até no inferno ele tem controle, porque ele é o Deus soberano. Ele reina sobre tudo e todos. Então, a esses 3 lugares, o nosso planeta, o nosso universo, os céus e o inferno, eu chamo de universo da existência. Ou seja, onde quer que haja existência inteligente, vida, né, matéria, Deus reina e domina. Então, esse é o reino de Deus. Resumindo, Deus reina sobre tudo. Nessa nossa dimensão, na dimensão espiritual do bem e do mal, ou seja, céu e inferno, tá bom? Então espero que você decore o que é o reino de Deus. O reino de Deus é tudo. E o reino dos céus é a manifestação do poder de Cristo na terra. A maior expressão do reino dos céus vai ser o reino milenial. No reino milenial, Jesus estará aqui com a sua igreja, reinando sobre essa terra. Então, o reino dos céus é uma expressão do reino de Deus. Um reino é um lugar de poder, onde um soberano exerce poder. Essa é a definição que nós temos aqui na terra, né? E no âmbito espiritual, a mesma coisa. Deus é um rei, como a lição de hoje vai deixar bem claro. E ele reina nesses 3 âmbitos. Reina aqui na dimensão material, que é a nossa, material e temporal, nosso planeta e nosso universo, e ele reina nos céus e tem domínio até sobre o inferno. Então esse é o reino de Deus. E o reino dos céus é o reino do Messias. Olha só, se você olhar aqui, ó, o reino de Deus tem Deus como rei. Então é todo o universo da existência. Ele é sobre os céus e a terra, como eu expliquei, nas 3 dimensões, na dimensão do mal, o inferno, na dimensão do bem, os céus, e na dimensão material, que é a terra. E ele é ilimitado, por quê? Porque ele abrange todo o universo da existência. Então o reino de Deus é ilimitado, é terra, céu, inferno. E não tem mais existência fora desses 3 lugares. Então Deus reina sobre tudo, soberanamente.
Então é sobre céus e terra. E o reino dos céus é só sobre a terra, ou seja, é o reino do Messias, é o reino de Jesus. A expressão maior desse reino dos céus é o milênio. O reino de Deus é ilimitado, por causa disso que eu acabei de falar, e o reino dos céus é limitado, porque ele será estabelecido sobre essa terra. E o reino de Deus é moral e espiritual. Lembra que eu invoquei aqui nós, seres humanos, os habitantes dos céus e até os demônios? Então, onde há vida inteligente, há moral. Tá certo? Então, o reino de Deus, ele é moral e ele é espiritual. Espiritual porque nós temos vida espiritual. Os anjos e os demônios são seres espirituais. Então, o reino de Deus domina sobre o âmbito moral e espiritual, seja do bem ou do mal. E enquanto o reino de Deus é moral e espiritual, o reino dos céus é político. Ou seja, Jesus vai reinar sobre essa terra. E quando a gente fala de reino terreno, a gente está falando de política. O reino de Deus é passado, presente e futuro. O reino dos céus é somente futuro. O milênio ainda não se estabeleceu. Ele vai ter o seu período de estabelecimento, mas ainda é para o futuro. O reino de Deus não é dado a ninguém. O reino dos céus é dado a Cristo. Cristo vai reinar no milênio sobre todos os homens, todas as nações aqui nessa terra. O reino de Deus é sobre tudo, como eu expliquei, as 3 dimensões, e o reino dos céus é debaixo do céu, ou seja, a partir de Jerusalém, sobre toda a terra, sobre todo o nosso planeta. Então esse slide aqui é bem legal para você apresentar aí no início, como parte da introdução da sua aula. E esse slide vai deixar bem claro aí para a sua classe a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. E agora que você entendeu o que é o reino de Deus e o reino dos céus, viu a diferença entre um e outro, você entendeu então que o reino de Deus, que é o tema da lição de hoje, não é a igreja e nem é Israel. Israel esteve dentro do reino de Deus, está ainda dentro do reino de Deus, e a igreja, desde a sua fundação, é fundada dentro do reino de Deus. Qual que é a função da igreja? Qual que é o objetivo maior da igreja nessa terra? É revelar para os homens o reino de Deus, o domínio de Deus. Quando os evangelistas dizem é chegado o reino de Deus, quando o próprio Jesus diz é chegado o reino de Deus, ele está dizendo assim, o poder de Deus está sendo manifestado na terra, por mim. Portanto, o reino de Deus é chegado a vós. E quando a igreja age, a igreja através dos dons, através da pregação do evangelho, ela está manifestando o poder de Deus, que é soberano sobre tudo e todos. Está então manifestando o reino de Deus. Quero deixar uma nota de hebraico aqui para você, tá bom? Caso você queira, você pode inserir aí na sua aula. Vai ficar muito bom, vai ficar muito legal. Quando a Bíblia, lá no livro do Gênesis, começa a narrativa da criação, ela não está fazendo nada mais, nada menos do que expressar para nós o início da criação visível do reino de Deus. Como você viu, o reino de Deus é ilimitado, é sobre tudo e todos, enquanto que o reino dos céus é limitado e é político. Então, quando Deus começa a criar, ele está criando a parte visível do seu reino. Já que Deus reina sobre tudo e todos, a criação, o planeta Terra, com tudo que existe nele, é parte do reino de Deus. No hebraico, a narrativa da criação é assim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz hayetá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Ve'hosher al penei tehom. E havia trevas sobre a face do abismo. Ve'ruach Elohim merahefet al penei hamayim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E assim segue a narrativa. Essa é a narrativa da criação de todas as coisas. Deus está criando tudo aqui a partir do nada. Está criando a parte visível do seu reino. Então, o que Deus está fazendo aqui é criando aquilo que nós podemos ver.
e ele está criando esse planeta e tudo que há nele, e daqui a pouco ele vai nos colocar nesse planeta, vai criar o homem, e o homem vai habitar esse planeta. Eu citei em hebraico porque tem um verbo aqui que eu quero destacar. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Esse verbo hebraico bara, ele indica uma criação a partir do nada. É paralelo do latim ex nihilo. A expressão do latim ex nihilo significa a partir do nada. E esse verbo hebraico bara, ele é um verbo tão importante que ele tem relação principal com Deus. Somente Deus cria a partir do nada. E o que Deus está fazendo aqui, no Gênesis 1, versículo 1 a seguir, é criando o seu reino visível. Porque a outra parte do reino de Deus, que é nos céus, já que ele tem domínio sobre tudo, é invisível para nós, né? Como também o inferno, que é também um lugar de existência, o Hades e tal, é invisível para nós. Então, no capítulo 1 do Gênesis a seguir, ele começa a criar a parte visível do seu reino. Com esse comentário até agora, eu praticamente já defini o tópico 1 para você e já deixei todas as dicas importantes para você no tópico 1. Tópico 1 tem 3 itens. O reino de Deus é universal. Já expliquei para você que é mesmo. Inclusive, eu denomino o reino de Deus de universo da existência, ou seja, dimensão física e temporal, que é a nossa, dimensão espiritual e atemporal, que é o céu e o inferno. Tudo isso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é universal. Ele abrange todo lugar onde há vida e existência. Já falei também sobre o item 2 do tópico 1, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Deus é soberano sobre todas as partes do seu reino. Partindo então do pressuposto que você já entendeu o que é e a abrangência do reino de Deus, você sabe que Deus é soberano então sobre tudo, sobre todos e sobre todos os acontecimentos. E agora que você entendeu o que é o reino de Deus e a sua abrangência, você entendeu também que a nação de Israel não é o reino de Deus. A cidade de Jerusalém não é o reino de Deus. E a igreja também não é o reino de Deus. Israel e a igreja estão dentro do reino de Deus. Como tudo está dentro do reino de Deus. Israel exerceu o seu papel revelando para o mundo o reino de Deus na sua época, né, no Antigo Testamento, e agora a igreja desempenha esse papel de revelar para o mundo o reino de Deus, o poder de Deus. Enquanto a igreja trabalha, evangeliza, cura, ressuscita mortos, opera os milagres através dos dons espirituais, o reino de Deus está sendo manifestado. E assim a gente entende as palavras de Jesus quando ele disse: o reino de Deus não está longe de vocês. Porque está ao nosso redor. O reino de Deus é tudo, está ao nosso redor. E quando a gente entra em contato com a igreja, nós estamos entrando em contato com o reino de Deus. Quando o pecador se aproxima da igreja, ou quando a igreja se aproxima do pecador para pregar o evangelho, para levar o socorro, a cura, ela está manifestando o reino de Deus. Por isso o reino de Deus não está longe de nós. E Jesus disse também que o reino de Deus está dentro de nós. Nesse aspecto, ele está falando do poder de Deus, que é dado à igreja. Então, é introspectado, está dentro de nós o reino de Deus. E assim a gente pode, então, dividir o poder desse reino e mostrar, revelar esse reino. Nesse sentido, também você já entendeu que o reino de Deus é presente e será futuro. Nas duas perspectivas que eu mostrei aqui, reino de Deus e reino dos céus, você entendeu que são duas coisas diferentes. E se você entendeu mesmo o que é reino de Deus é todo o universo da existência. Você entendeu então que o reino dos céus, assim como Israel e a igreja, está dentro do reino de Deus. Porque o reino dos céus é o reino do Messias, é o reino do milênio. Quando Jesus está discutindo com os fariseus e ele diz para eles que o reino de Deus não estava longe deles, mas que estava ali próximo deles, ao redor deles, no meio deles, dentro deles, ele usa o grego entos. O grego entos significa dentro, dentro de você. Significa entre, no meio de, e principalmente dentro. Então o reino de Deus, como eu expliquei,
em relação à igreja, o reino de Deus está dentro de nós. Ele pode ser sentido dentro de nós como uma realidade espiritual. E muito mais do que isso, a igreja pode expressar esse reino, pregando, curando e libertando. No tópico 2, nós vamos ver a igreja e as dimensões do reino de Deus. Aqui nós vamos ver que o reino de Deus tem duas dimensões e são temporais. É a dimensão presente e a dimensão futura. No futuro, a existência eterna no céu. E também uma expressão do reino de Deus, que é o reino dos céus, que você já entendeu a diferença entre um e outro, será também revelada no futuro, que é o reino milenial. O reino milenial é o reino dos céus na terra, uma expressão do reino de Deus, então. O reino dos céus dentro do reino de Deus durante o milênio. Como o meu comentário até agora já foi bem abrangente, então a gente já cobriu também o item 1 do tópico 2, o reino de Deus como realidade presente. O reino de Deus como realidade presente é o trabalho da igreja. Quando a igreja prega, quando a igreja cura enfermos, quando a igreja liberta vidas, quando a igreja até ressuscita mortos, ela está operando o poder de Deus. Com isso, ela está expressando o reino de Deus na terra. Jesus fez isso durante a sua vida, quando ele curava, libertava as pessoas dos demônios, quando ele curava as enfermidades, ele estava manifestando o reino de Deus na terra. É o poder de Deus em ação. O reino de Deus de forma visível é o poder de Deus em ação. O item 2 do tópico 2 é uma pergunta, né? Onde está o reino de Deus? Agora que você entendeu o que é reino de Deus, eu preciso responder? Não, né? O reino de Deus está em todo lugar. O reino de Deus é tudo. Por isso Jesus disse, ele não está longe de vós. E depois ele disse, está dentro de vós. Porque tem um tipo de gente que experimenta o reino de Deus ao redor de si. E tem um outro tipo de gente, que é a igreja, que experimenta o reino de Deus dentro de si. O que é o reino de Deus trocando por miúdos? A expressão do poder de Deus. Só a igreja vive o poder de Deus. Os demais, os não igreja, experimentam o reino de Deus. Então, todos nós estamos dentro do reino de Deus. Esse reino tem a dimensão presente e tem a dimensão futura. Tem a dimensão física e tem a dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, nós podemos experimentar através da ação da igreja. E o item 3 do tópico 2, o reino de Deus como realidade futura. Já falei bastante, né? A realidade futura do reino de Deus está dividida em duas partes. Primeiro, uma física, uma visível, uma temporal, que é o reino milenial, que vai acontecer na Terra, dentro do reino de Deus, porque nada pode acontecer, nada pode existir fora do reino de Deus. E depois, uma futura que é espiritual, que é depois do arrebatamento da igreja, depois do encerramento de tudo, estaremos sempre com o Senhor, dentro dos seus domínios, seu reino. Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, nova vida. Tudo isso aí é o reino de Deus futuro. E o tópico 3 descarta qualquer comentário específico, porque eu já falei bastante dele, mas vou só pontuar para você entender que eu já falei. Tópico 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Você já entendeu tudo, né? A distinção, o item 1 é a distinção entre igreja e reino de Deus. Igreja não é reino de Deus. A igreja é parte do reino de Deus. O reino de Deus é tudo, todo o universo da existência, e a igreja existe dentro do reino de Deus. Sua função é espalhar, notificar a todas as pessoas a existência e o domínio do reino de Deus. O item 2 do tópico 3, a igreja expressa o reino de Deus. Expressa quando faz o seu trabalho. A igreja, ela precisa ser missionária, senão ela não expressa o reino de Deus. Se a igreja não for missionária, no âmbito, na acepção da palavra, ela não consegue revelar e ela não revela o reino de Deus. A igreja precisa ser evangelizadora e missionária. Para você entender essas diferenças de forma técnica, assista a nossa série Missiologias, tá bom? Vou deixar o link dela aqui na descrição para você. Evangelização é aquela coisa que acontece localmente, ao redor da igreja, no bairro, na cidade.
no país, na cultura. Missão, aquilo que acontece fora do nosso idioma, da nossa cultura, dos nossos costumes. Então a igreja precisa ser evangelizadora e missionária, senão ela não reflete e nem revela o reino de Deus. E o item 3 do tópico 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Se ela não se mover, se ela não trabalhar, se ela não fizer o seu papel missionário, ela não expressa o reino de Deus. Tá bom? Jesus estava expulsando um demônio certa ocasião e os fariseus disseram para ele que ele expulsava os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus respondeu para eles: eu não expulso os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Ao contrário, eu os expulso pelo dedo de Deus, através da operação do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E se eu faço isso pelo poder de Deus, consequentemente é chegado a vocês o reino de Deus. Percebeu a dimensão dessa fala de Jesus? O que Jesus está dizendo aí é que enquanto ele agia em nome de Deus, pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, curando, libertando, expulsando demônios, ele estava revelando, estava fazendo chegar às pessoas que recebiam essa ação e às pessoas que viam essa ação o reino de Deus. É por isso que eu digo que a igreja, se ela não agir, se ela não cumprir o seu papel missionário, se ela não pregar o evangelho, ela não manifesta o reino de Deus. E deixa então de ser representante do reino de Deus na terra. E a igreja foi criada para isso, para manifestar o poder de Deus, para salvar almas, para libertar os pecadores, para manifestar o reino de Deus. É isso então por hoje. Eu acredito que esse subsídio aqui, essa ajuda que eu deixei para vocês hoje é importante. Se você está gostando do que nós estamos fazendo aqui, se você está gostando de ter essa ajuda, de assistir essas aulas aqui, fala comigo. Deixa um comentário aqui, um comentário positivo, falando se está te ajudando, se é bom esse nosso trabalho, que é para a gente ter ânimo de continuar, tá bom? A gente precisa de um feedback para continuar. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você quiser falar diretamente comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Aí, além de você ter esses subsídios aqui, essa ajuda pelo vídeo, você também poderá falar direto comigo pelo telefone, tá bom? É só se tornar membro do nível consultoria. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula.